E é isso aí, mais um tutorial do iDicas começando. Eu sou o Adriano e hoje nós vamos ver este efeito aqui que eu chamo de iDicas Intro Fire. É uma animaçãozinha bem rápida, é um pouquinho complexa de fazer. Na verdade, são coisas apenas do After Effects que a gente usa para fazer ela, só que tem bastante uso de blending modes. Não existe exatamente uma fórmula para criar esse efeito, mas a gente vai ver um pouco como a gente pode usar os blend modes a nosso favor para criar algo desse gênero, beleza? A primeira coisa que a gente vai fazer é criar esses hexágonos aqui. Ctrl N para criar uma nova composição. Vamos criar ela com 1280-720. Vamos chamar isso aqui, só esqueci de dar o nome, hexágono. Ok? Aqui dentro, para criar um hexágono, a gente vai utilizar um polígono aqui, ó. Vamos desenhar, que aqui no caso é um pentágono. A gente vai mudar isso, a gente vai colocar aqui então em polígono. A gente vai dizer para ele que ele tem que ter 6 lados aqui, 6 points. Aqui em transform, dentro dos contents aqui dos shape layers, vamos zerar essas posições aqui. Nesse caso aqui, a gente vai querer apenas o stroke e não vai querer o fill. Para esse primeiro aqui, depois a gente vai fazer o inverso, a gente já vai ver isso. E aí a gente quer que seja aqui com 5 pixels ou até 6 pixels. E aí a gente vai vir aqui, vem aqui em Add, Repeater. Em Repeater a gente vai ajustar com umas 12 cópias, eu acho que vai cobrir inteiro já. E a gente vai dentro aqui, ó, do transform do repeater agora, não o transform, esse aqui a gente pode até fechar. O transform do repeater. E aqui dentro a gente vai jogar isso aqui na posição aqui em X, mais para a direita. E aí a gente pode puxar agora essa layer aqui para o canto. E vamos jogar bem aqui em cima, aqui. Até ficar aqui, esse meio aqui. Vamos continuar aqui nos contents, vamos adicionar mais um repeater. Vocês vão ver que vai ter outro. E a gente vai usar esse aqui de uma outra forma. A gente vai colocar ele também aqui, ó, na posição Y dele. A gente vai colocar ele mais para baixo e vamos ajustar para ele ficar bem aqui no meio. A gente vai criar como se fosse uma colmeia. Aumentar o número de cópias até a gente conseguir um valor, até um valor que a gente consiga completar a tela, que eu acho que aqui a gente vai ter que aumentar um ponto, aqui vamos ter que colocar 13. Vamos, esse hexágono aqui, a gente vai duplicar, hexágono 2, e dentro dele, esse hexágono 2, nós vamos chamar aqui dentro do Polystar, nós vamos desativar o stroke e ativar o fill. Não, a gente não quer que, a gente pode pegar agora aqui, ó, e diminuir o tamanho dele para a gente ter ele transparente aí no meio. Vai ser, era 75, vamos botar 71 nesse aqui de tamanho. Vamos colocar, na verdade, 69. A gente vai trocar a cor desses hexágonos que a gente criou, bem escuro aqui, um cinza bem escuro, e esse aqui vai ser com um stroke vermelho bem sangue, bem vivo aqui, claro. É isso aí. E nesse hexágono 2, vamos clicar com o botão direito e vamos ver aqui em Layer Styles, que a gente tem os mesmos Layer Styles, ou pelo menos a maioria dos Layer Styles que tem lá no Photoshop. E aí a gente consegue um highlightzinho ali no canto e uma sombra aqui embaixo desses hexágonos que a gente acabou de criar. Agora que a gente fez esses dois hexágonos, vamos criar uma outra composição, chamar ela de aedicas final, 5 segundos, ok.
Vou só colocar aqui então Compositions, para a gente jogar as composições que a gente tem aqui dentro. Vou deixar mais organizado. Final também, Composition aqui, deixar essas outras aqui em tutorial. Vamos puxar esses dois aqui para dentro. Aí a gente vai ter esse resultado. E aqui dentro vamos criar também já o texto. Aí, dicas, só que vamos trocar a fonte, com certeza. A fonte que a gente utilizou para fazer foi essa aqui, Molot. Ela só tem esse jeito aqui mesmo. Vamos criar ela então com a cor final que a gente quer. E vamos... Ctrl Home, gente. Ctrl Home é um atalho para jogar bem para o meio o que tiver selecionado. Vai bem para o meio da comp, tá? E aí a gente consegue, por exemplo, mover aqui para cima. E aí tem também esse script aqui se você quiser mover o Anchor Point para o centro. A gente tem uma dica rápida dele no YouTube ou também se você quiser acessar pelo blog. Esse aí dicas aqui vai ser o texto base, então eu vou já duplicar ele e vou criar uma versão branca dele, porque essa versão branca vai sobre aqui o hexágono 2, que é esse hexágono aqui, e a gente vai utilizar o Luma Inverted Mate. E aí, deixa eu só isolar aqui, a gente vai ter um buraco ali, ó, na nossa textura que a gente criou ali. Outra coisa, eu peguei pro tutorial, eu peguei uma textura grunge. Vocês podem pesquisar lá no Google, uma textura que agrade vocês. Eu vou já jogar essa textura aqui. Só girar ela e jogar ela aqui e deixar ela de fundo. E eu vou diminuir a opacidade desse hexágono aqui, 50%, beleza? Aí a gente vai ter esse resultado. Bom, não tá, a gente vai fazendo aqui, a gente vai ver como é que esse projeto vai se transformando. Vamos duplicar esse texto aqui que é branco, vamos ativar ele, colocar ele uma cor escura aqui e vamos deixar ativo só esses dois aqui. Clicar com o botão direito, Layer, Styles, e aí vamos utilizar o Bevel. Vamos deixar um Bevel bem sutil, e aí esse aqui nós vamos deixar aqui em Screen. Se eu desativar esse primeiro aqui, a gente tem essa textura ali de fundo, como se ele tivesse um pouco ressaltado do fundo. Eu vou também já ajustar essa textura de fundo, porque ela não vai, eu não quero esse amarelo, esse tom amarelo dela. Então eu vou pegar aqui um Hue Saturation e vou reduzir a saturação dela para que a gente tenha um resultado um pouco melhor. Esse hexágono que a gente tem aqui vermelho, a gente vai utilizar só com um mate para a gente revelar ele aos poucos. E nós vamos também deixar ele, uma outra versão dele aqui embaixo, com um fill para deixar ele quase preto, para a gente ter essa textura aqui, ó, de fundo. E ele também vai ser usado, a gente vai usar com overlay. Ó, pode ver que aí a gente tem já uma textura de fundo mais interessante. Vamos só ativar todo mundo aqui de novo. Ativar também o texto do iDicas. Esse texto aqui a gente vai ter várias versões dele em amarelo e vermelho para a gente ter as várias facetas que tem o fogo. A parte que vem agora é construir fazer os mates para revelar cada uma dessas peças aqui. Depois que a gente criar os mates, essa composição já vai começar a ficar mais interessante. Vocês já vão ver isso. Bom, vamos criar o primeiro mate, então, mate, eu vou chamar ele de mate A. Vamos usar também, de novo, um shape layer. Vamos vir aqui, ó, selecionar Ellipse Tool e dar 2 cliques em cima dela. A gente vai criar aqui esse shape. Eu já tenho ajustado aqui, ó, para desativar o preenchimento e
64 aqui de espessura do stroke. E claro, branco. Feito isso aqui, gente, branco e 64 pixels, podemos vir aqui, ó, e colocar aqui 720 por 720. Aqui, ó, só desativa o link e coloca 720, 720. Ativa de novo o link e a gente vai diminuir aqui para uns 300 e... vamos colocar aqui 380. Esse é o shape que vai servir como base para a gente fazer esse mate. 1 segundo e 15, vamos acionar, colocar um keyframe aqui na escala e vamos aumentar o máximo que a gente puder. E aqui no começo, vamos colocar aqui, ó, a escala em 0. Aí o que a gente vai ter? Essa animação aqui, ó. Essa animação, vamos ativar aqui o F9 e a gente vai também modificar a curva dela para que a gente tenha maior aceleração no começo e um pouco de desaceleração aqui até o final. Se eu não clicar no lugar errado, vamos fazer um... ó, nesse shape a gente vai adicionar um Fast Blur. Vou só escrever Fast aqui, nesse Effects e Presets. Adicionar, ou dar 2 cliques, ou clicar e arrastar. No caso desse primeiro aqui, porque a gente vai ter duas layers aqui, nós vamos colocar aqui o Blur em 50, pode ser 59 ou 57. 57 de Blur. E vamos colocar também um Fractal Noise. A gente cria esse ruído aqui, que nós vamos deixar mais contrastado. Vai ser bem mais contrastado, 420. E vamos diminuir também o Brightness para uns menos 20, menos 23. Menos 23 está bom aqui. Agora, ó, a gente já tem um mate para fazer um efeitinho mais interessante. Eu vou colocar aqui em Half, que as coisas vão começar a ficar pesadas. Vamos duplicar e nessa de baixo vamos aumentar o Blur para quase 200. Isso, 197 acho que tá bom. E aí, ó, a gente vai ter esse mate é o que vai fazer aquele efeito das coisas crescendo. Só que a gente vai ter que aumentar aqui a escala, porque senão vai ficar um pedaço ali. E consequentemente a gente tem que copiar esse keyframe de escala para outra, para a gente não ter velocidades diferentes. Vai ser um efeitinho bem rápido. Se você quiser, você pode mexer aqui na velocidade. A gente inclusive pode botar mais para frente aqui em 1 minuto e 20 para ficar um pouco mais de tempo esse efeito. Até vamos colocar aqui em 2 segundos, já que tem 5 segundos, para não ficar muito vazia também a composição. Isso aí, o efeito aconteceu. Esse mate nós vamos duplicar, chamar ele de mate P. Nesse mate P, a única diferença é que esse mate nós vamos utilizar para revelar o texto, só que o texto a gente quer que ele apareça aqui no meio dele. Para isso a gente tem que fazer com que essa parte aqui central seja branca, porque a gente vai utilizar lá o Luma Mate. Para isso a gente pode vir aqui, desativar o Stroke e ativar aqui o fio branco dessa layer, só que a gente tem que tirar o fractal. E aí sim a gente vai ter depois a layer se revelando, mas também vai ter ela fixa aqui no centro da copy, já que vai ficar tudo branco, então a gente vai mostrar o lettering aqui nessa parte do meio. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu esqueci de mexer aqui, ó, no Evolution do Fractal Noise. Então vamos lá. Para que a gente tenha aqui, ó, esse efeito, beleza? Alt, a gente vai colocar uma expressão aqui chamada time vezes 100. Podemos clicar aqui em Evolution e vir aqui, ó, para copiar essa expressão. A gente vem aqui, ó, em Edit, Copy Expression Only. E aí a gente pode vir aqui, ó, e só dar um Paste ou Ctrl V. E aí a gente vai ter em todos aqui, ó.
Só dá um Ctrl V neles, nos outras layers. Feito isso, colado aí a expressão aqui no Evolution, a gente vai para a parte de montagem final do projeto. A gente já tem uma base do que está acontecendo aqui, e agora a gente vai começar a aplicar os mates para deixar o projeto mais legal, com essa transição que a gente criou aqui com os mates. Para isso, então, vamos pegar o primeiro deles, vamos pegar esse mate B, vou deixar esse aqui, mate B, jogar aqui, e nós vamos colocar aqui como Luma Mate B. E aí a gente vai ver que o iDicas é revelado. Só que a gente ainda está com aquele aspecto muito do Fractal Noise. Nós vamos aplicar, a gente vai digitar Turbulent Displace. Aí é só pegar esse efeito, jogar aqui em cima do Mate B, uma outra cara para esse efeito aqui. Deixa eu colocar aqui 20 e 200. Eu vou só desativar aqui por enquanto esses hexágonos, porque a gente não está precisando deles, a gente quer ver mais o texto mesmo. Vamos duplicar esse texto e vamos jogar ele aqui mais para frente, porque a cor final vai ser a cor amarela. Só que antes aqui, ó, vai querer uma outra cor que vai ser um vermelho. Vamos pegar um vermelho aqui, vocês escolhem aí de acordo com o que vocês acharem melhor. Esse vermelho a gente pode, por exemplo, mudar aqui para uns 300 o amount do Turbulent Displace, para a gente ter uma dispersão um pouco diferente. E outra coisa legal é a gente colocar esse amarelo aqui, ó, com Add, e talvez esse que a gente trocou para vermelho também, Add. Talvez esse a gente deixe em normal mesmo. Deixe só o que está em vermelho com o Add. Vou reativar aqui o hexágono. E eu vou pegar agora o Mate, o nosso outro Mate, que é o Mate A. Esse Mate a gente vai usar para o hexágono, porque é um Mate que vai revelar e ao mesmo tempo ele vai revelando ao mesmo tempo que vai apagando a layer. Então, esse Mate fica em cima do hexágono. E aqui, gente, é importante sempre a gente ter em mente o que está, esses mates aqui, que o branco a gente é o que vai ser mostrado e o black que está aqui é o que não vai ser mostrado, beleza? Bom, vamos lá. Aqui então, Luma Mate, que até que já está legal, talvez fazer alguns ajustes nas cores e tudo mais, mas a gente ainda vai fazer mais coisas aqui. E é isso aí, ao mesmo tempo que a gente pode até colocar o texto um pouco depois, aqui ó, e aí o vermelho vem acontecendo um pouco antes e revelando aqui o AED. O próximo passo é pegar os próprios mates e utilizar para fazer simular essas chamas estilizadas que a gente tem aqui ao redor do texto. Para isso, vamos aqui puxar o mate A, jogar aqui em cima, e pegar um efeito chamado Tint. Esse Tint, com ele a gente consegue mudar as cores aqui, o Black e o White. Então, vamos colocar aqui o White na verdade o Black acho que vai ser primeiro o vermelho aqui, e o outro mapa, pode ser um pouquinho vermelho, mas bem escuro. Esse cara aqui a gente vai jogar no modo Add e a gente vai buscar aqui na verdade eu não vou buscar aqui, eu vou pegar direto esse Turbulent Displace que a gente já tem aqui e eu vou jogar por cima. E aí a gente vai aumentar uns 330. Eu posso duplicar então essa layer, jogar ela mais para frente aqui no time, e um amarelo claro aqui por cima, deixar talvez ela um pouco mais aqui. Eu vou duplicar de novo, esse aqui, vou colocar o black com azul, e aí a gente vai ter um outro tom, uma outra cor acontecendo aqui, ó. Isso aqui tudo depois a gente vai ajustar as cores, tá, gente? Vamos jogar esses textos aqui
Vamos colocar então esses aqui um pouco mais para trás. E enquanto, para que o texto comece primeiro, junto lá com os nossos hexágonos, e aí sim vai acontecendo toda essa movimento aqui, a transição da nossa intro. Feito isso, eu posso duplicar mais uma vez esse mate. Eu vou trocar essa cor aqui do black para branco e mais uma vez no modo, deixar no modo add. Para continuar aqui, ó, eu vou testar um soft light aqui nesse primeiro texto, que é o texto vermelho, né, que a gente tem. Vamos colocar aqui um soft light, porque daí a gente consegue pegar um pouco da textura do fundo em cima aqui do próprio do texto, aí dicas, para ficar uma composição mais interessante. Nós vamos fazer um movimento de câmera aqui e depois a gente vai fazer a parte final, que é acertar as cores do projeto, porque isso aqui ainda está bastante estourado, a gente vai dar uma contrastada, vai dar uma boa melhorada nisso aqui. Vamos lá então, vamos ativar o 3D de todo mundo aqui. As coisas vão começar a ficar mais pesadas, eu vou botar aqui com a resolução menor. Layer, New Camera, ok. Eu gosto sempre de, junto com a câmera, usar um Null Object. Aí eu também transformo o Null em 3D e linko essa câmera com o nulo. Aí nós vamos... A gente quer que essa seja a posição... Se essa aqui é a posição final, a gente vem aqui então, aperta o P e abrir o Rotation também. Aqui no nulo, em 1,16, vou apertar P e segurar o Shift e R para mostrar a posição e rotação. Eu vou fechar bem aqui no AE Dicas, marcar a keyframe aqui, vamos aqui para o começo, sair até o limite dos hexágonos que a gente tem aqui. Olha só, aí a gente vai conseguir, vai fazer um zoom in bem devagarinho aqui com a câmera. Esse primeiro keyframe vou colocar com F9, esse aqui eu vou deixar por enquanto assim, e nesse último dá um zoom out bem de leve, e esse aqui também com F9. Esse do meio eu vou segurar o Ctrl e clicar em cima dele para transformar ele numa bolinha. E aí se a gente for ver aqui as curvas, ó, ele está fazendo uma suavizada, só que a gente vai mexer um pouco aqui, ó, para a curva não ficar muito quebrada aqui, para ficar mais legal aqui, ó. Porque daí a gente vai ter um movimento de zoom um pouco rápido, entrando, né, chegando até o Dicas e depois ele vai até o final da vinheta, ele vai saindo, se a gente precisar. Mas essa aqui é uma vinheta para ser bem rápida, assim, uns 3, 4 segundos para usar como talvez aí uma transição, alguma coisa assim, entre um assunto e outro, né? Talvez o que a gente pode fazer também é ver aqui as rotações, ver se alguma coisa aqui vai ficar interessante. Eu acho que para o tutorial aqui eu vou deixar assim. Se vocês quiserem, vocês podem aumentar aqui, fazer os hexágonos numa composição maior para ter maior mobilidade. Eu acabei fazendo em 1920 1080, talvez não vai ficar muito bom se eu ficar virando e mostrando aqui o corte aqui dessa layer. Só que também dá para fazer uma máscara aqui que já vai resolver, uma máscara com filter, você vai conseguir um efeito, um resultado também interessante. E também a gente vai esconder um pouco dessas, vai acabar escondendo depois com o tratamento final. Que é a parte que vem agora. Ctrl Alt Y para a gente chamar um Adjustment Layer, ou então você vem aqui em Layer e nós vamos, eu vou chamar primeiro aqui um Hue Saturation. Vamos vir aqui, ó, num ponto aqui, ó, que a gente veja, e vou aumentar aqui para um half, que a gente veja praticamente todo mundo aqui que a gente colocou. Vou diminuir um pouco mais, vou diminuir para 13 aqui,
e vou a saturação geral e vou aumentar um pouco os yellows e os reds aqui. E aí vou chamar também um curves. O curves a gente vai usar para já dar um outro contraste na cena. E aí a gente vai descobrindo que, por exemplo, a gente pode ir dando uma reduzida aqui, ó, talvez na opacidade dessas layers, e até testando outros modos de cor. E aí sim já vai ter um outro aspecto. Acho que eu vou deixar isso assim, só que eu vou fazer uns testes aqui, ó. Vamos colocar aqui um pouco mais escuro, um azul mais escuro já vai ficar um pouco mais, já dá uma outra cor, já vai ficar um pouco diferente. Aqui no começo, eu tô vendo que acabou ficando muito forte, por exemplo, aqui o iDicas. Eu não quero ver muito esse iDicas. O que eu posso fazer, talvez, porque é esse que eu tenho aqui. Vou duplicar ele. Como ele está em screen, eu vou colocar esse aqui em normal, por baixo, e vou deixar ele bem black aqui, ó. E tirar aqui o blending mode que ele tem. Só mostrar, acho que vou dar aqui, ó, um remove all, e aí a gente já vai ter vou tirar também a opacidade aqui um pouco, deixar bem pouco de opacidade, e vamos testar aqui, diminuir as sombras também. E aí, gente, eu acho que é isso. Aqui, ó, um review bem rápido do texto aqui do iDicas. A única coisa, aquele efeito que eu gosto de usar é jogar mais um adjustment layer por cima de todo mundo, adicionar um sharp. Só que eu vou deixar aqui em half porque está pesando aqui. Vou vir num outro ponto aqui, jogar esse sharpen e chamar também aqui um noise, pra gente dar uma noiseada aí nesse projeto. 5 de sharpen e 3 de noise. Daí a gente tem uma texturinha diferente, uma texturinha um pouco diferente no projeto geral, assim. Então já vai dar mais um aspecto mais bonito aqui para layer. Eu gosto de usar um pouco de noise porque toda imagem que a gente tem de qualquer câmera que você for pegar, ela normalmente tem o seu próprio grão, e a gente usa isso em composição para deixar as coisas melhor quando a gente insere alguma coisa numa cena gravada de verdade. Então eu gosto de usar em Motion Graphics também. Talvez aqui falte alguns ajustes ainda no movimento da câmera, só que eu vou deixar isso para vocês. Eu já tenho meu projeto, a minha outra versão do projeto pronta, que é a versão do preview, e eu vou deixar essas duas versões para vocês, essa que a gente montou aqui e essa do iDicas, a vinheta mesmo que a gente tem. Vou deixar lá, vai estar para download para vocês. Sempre, normalmente tem as duas versões, a gente coloca as duas. Olha só, agora aqui está em full e a gente consegue ver bem os detalhes. Vou colocar aqui em 100%, ó, a gente já consegue ver mais os detalhes com esse Sharp aqui, ó, e fica bem interessante o resultado final. Isso aqui é legal para fazer talvez uma vinhetinha bem rápida, tá? Se você quiser, você pode aumentar o tamanho, fazer mais vezes, passar mais vezes esses mates aqui, é por conta de vocês agora. E é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham gostado de mais este tutorial aqui. Por favor, compartilhem esse projeto, porque quanto mais inscritos a gente tiver, mais material interessante, mais conteúdo legal para vocês a gente vai trazer por semana. Se eu pudesse, eu trabalharia só com o iDicas, trazendo sempre dicas para vocês. Eu ainda não posso fazer isso, mas esse é o objetivo. Entra lá no site, dá uma olhada nos breakdowns, dá uma olhada nos vídeos de inspiração que a gente coloca todo dia lá no iDicas, menos sábado e domingo, porque também a gente precisa descansar aqui, precisa produzir esses tutoriais para vocês.
E é isso aí, um grande abraço a todos, ótimas ideias a vocês, desejo sucesso a todos e até o próximo tutorial. Valeu!